Bem-vindos e bem-vindas, sou Josemari Alves, médica veterinária, e vamos apresentar o curso de forrageiras na criação de aves em sistema caipira pelo projeto Avicultura Caipira, projeto de difusão tecnológica e inclusão socioprodutiva. Nesse curso vamos apresentar a importância das forrageiras na criação de aves em sistema caipira e como elas podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida das aves e aumentar a produtividade da criação. As aves de produção são onívoras, possuindo um sistema digestivo adaptado para diversos tipos de alimentos. Elas conseguem buscar e se alimentar em diversas fontes de nutrientes, então ela tem uma diversidade de fontes de nutrientes. O manejo alimentar é importante para que o frango e a galinha caipira alcancem as características de textura e sabor que o mercado deseja até 120 dias. Para que as aves tenham uma textura, um sabor, aquela característica de galinha caipira, é importante a questão do manejo alimentar. O acesso à ave aos pastoreios ajuda a promover o crescimento de forma gradual, dando aquela textura mais firme da carne de galinha caipira. Uma alternativa para a galinha caipira é a utilização de forrageiras que vêm buscar baratear o custo de produção com alimentação, que hoje gira em torno de 70% na produção. Então, como a gente já falou, o que mais tem um custo alto dentro do sistema de produção é a alimentação. Então, se a gente buscar alternativas que a gente consiga diminuir o custo na produção de alimentos, na dieta dessas aves, é o ideal. Vamos falar sobre como escolher as forrageiras adequadas para a criação de aves em sistema caipira, assim como apresentar os principais fatores que devem ser considerados na escolha das forrageiras e como fazer um planejamento do cultivo dessas forrageiras na propriedade dos agricultores familiares. Vamos falar sobre a importância da preparação do solo e das etapas de plantio dessas forrageiras, assim como os cuidados que a gente deve ter ao tomar também para garantir o sucesso no plantio. Tudo isso envolve a questão alimentar desses animais. O cultivo e o uso mais adequado das plantas e o seu maior potencial de produção e valor nutritivo com certeza contribuirão para a melhoria no sistema de criação da avicultura caipira. É importante seguir as recomendações específicas do tipo de forrageira que será cultivada, e atender suas necessidades. Fazer antes, do cultivo dessas forrageiras uma análise de solo, e ver a importância, de qual adubação será aplicada de acordo com as recomendações específicas do tipo de forragem que será cultivado. Antes do plantio, é importante aplicar adubo de acordo com as recomendações específicas para o tipo de forragem, que será cultivado naquela área. É importante controlar as ervas daninhas para garantir o crescimento adequado das forrageiras. Isso pode ser feito por meio de capina natural. A gente vai evitar o quê com isso? Utilização de agrotóxicos naquela área, porque a gente está trabalhando com a produção orgânica. Então a gente não pode usar defensivos naturais. Seguindo esses passos, você poderá preparar o solo com cultivo bem sucedido de forrageiras. É importante seguir as recomendações específicas para o tipo de forrageira que será cultivada, para que não falte os nutrientes adequados àquela necessidade de forrageira. Siga as recomendações específicas de profundidade de plantio e distância entre as plantas, porque se a gente plantar as forrageiras muito próximas, vai ficar muito adensado e algumas podem não ter o desenvolvimento adequado. Para garantir que elas cresçam de maneira saudável e produzam assim uma boa quantidade de forragem. Então, quando a gente não segue aquelas recomendações básicas de plantio, de distanciamento entre linhas e entre plantas, a gente vai dificultar a arborização, o folheamento dessas forrageiras. As forrageiras elas podem ser fornecidas no verde, cortadas nos costos ou processadas em forma de farinha. Elas devem ser fornecidas em comedouros separados da ração, aquela ração balanceada. Nunca juntam, porque ela é um complemento. Já em piquetes, estes devem ser cercados em tela de 1,5 m de altura e recomenda-se um espaço mínimo de 3 metros quadrados por aves. Deve ser feita a rotação das aves para evitar a degradação do pasto, do piquete. Recomenda-se também fornecer ração balanceada para as galinhas caipira, mesmo que se tenham acesso à área externa, que é a área de piquete.
A ração balanceada ela vai dar os nutrientes mínimos para as aves se desenvolver de forma adequada. Se você substitui a ração balanceada pela forrageira, a ave ela vai ter algum tipo de deficiência, certo? Certa vez eu encontrei com um produtor que me relatou esse caso e a gente percebeu que estava com deficiência nas penas dos animais, não estava se desenvolvendo de forma adequada. Quando a gente foi observar, ela estava substituindo mais da metade da ração pela forrageira e a gente corrigiu a alimentação desse animal colocando novamente a ração balanceada. A forrageira ela não serve para substituir, ela serve para complementar a alimentação das aves. É necessário frisar que para a alimentação das aves, as plantas precisam ter elevado valor nutritivo, baixo teor de fibra e alta digestibilidade. Mesmo quando alimentadas com plantas de elevada qualidade, as aves, em razão de suas exigências nutricionais, necessitam da ração balanceada. Isso tem que ficar muito claro na cabeça do produtor, não pode substituir, ele tem que complementar. As forrageiras irão suplementar essa dieta delas, né? Desse modo, a ave irá se alimentar das forrageiras sem prejudicar o seu desempenho. As gramíneas, elas costumam ter baixo teor de proteína, então a inclusão de leguminosas é uma alternativa muito boa, certo? Além disso, as forrageiras devem fornecer também vitaminas e minerais para as aves, que precisam ter baixo teor de fibra devido à alimentação do trato digestivo das aves, o que eles suportam, né? Além de uma elevada produção de matéria seca, essas forrageiras têm que ser selecionadas a partir de plantas que têm uma grande taxa de rebrota e baixa altura. Vamos citar então alguns exemplos de leguminosas que a gente pode usar no sistema de galinha caipira. A moringa, a algaroba, o capim-quicuio, o amendoim forrageiro, o feijão gandu e a leucena são bons exemplos. A algaroba, por exemplo, ela tem uma produção de matéria seca que em média 5,5 toneladas por hectare e a proteína bruta dela é de 9%. Ela pode ser utilizada em forma de farelo e várias trituradas que devem ser fornecidas em coxo, separado da ração. É importante manejar com cuidado para evitar um superpovoamento dessa leguminosa. O capim-quicuio, ela já é uma gramínea, né? A produção de matéria seca dele é de 2,7 toneladas por hectare e ele tem uma taxa de 15% de proteína bruta. Ele cresce muito rapidamente e ele é indicado para pastejo. A sua altura de entrada deve ser de 25 centímetros e a de saída de 15 centímetros. Bem satisfatório. O amendoim forrageiro é uma leguminosa, né? A produção de matéria seca em média de 10,5 toneladas por hectare, tendo de proteína bruta 21%. Bom, conseguindo fixar nitrogênio e é capaz de produzir grande quantidade de alimento, mesmo em solos de média e baixa fertilidade. Ele é indicado para pastejo direto, certo? A entrada dos animais é de 14 centímetros e a saída de 7 centímetros. Outro é o feijão gandu, bem conhecido, né? Que é uma leguminosa arbustiva. Sua produção de matéria seca gira em média de 2 toneladas por hectare e a de proteína bruta de 20. Também é muito bom, né, no fornecimento para os animais. Ele deve ser fornecido em coxo, separado da ração, como a gente já disse, ou também em forma de feno, podendo ser também em forma in natura. Os cortes devem ser realizados a 80 a 100 centímetros do solo a cada 90 a 120 dias, respeitando isso para ter um bom desenvolvimento dessa forrageira. A leucena é uma leguminosa arbórea, né? A sua produção de matéria seca gira em média de 5 toneladas por hectare e a de proteína bruta de 25%. Ela é mais elevada que as anteriores que a gente citou aqui. Pode ser fornecida cortada no coxo ou como feno ou ainda fornecida também como farinha. Seus cortes devem ser realizados de 60 a 90 dias, né? O que garante com isso uma grande manutenção, uma boa manutenção, né, da produção dessa leguminosa arbórea e ela também tem uma boa persistência. É de fundamental importância as práticas de manejo e manutenção das forrageiras, como monitorar a saúde das forrageiras e como isso pode afetar diretamente a saúde das aves criadas em sistema caipira. Isso é ligado diretamente, por isso a gente está trazendo esse enfoque aqui nesse curso. O consórcio de gramíneas e leguminosas traz benefícios nutricionais para o solo, né? Escolher capins de porte baixo e de fácil crescimento é importante. A densidade recomendada é de 3 metros quadrados no pastejo dessas aves, né? Por aves, pois permite a melhor
rebrota da forrageira e os raios solares funcionam como sanitizantes, entendeu? Por isso que a gente falou daquela questão entre linhas, enfim, que os raios do sol, eles ajudam a não propagação de doenças nessas áreas. O valor nutricional das forrageiras varia de acordo com a fertilidade do solo. Por isso que anteriormente a gente falou sobre a questão de adubação do solo, correção do solo, fazer a questão da análise do solo dessas áreas que vão comportar as forrageiras. Então, é importante fazer essa análise de solo e corrigi-lo, né, adequadamente com calagem, adubação, se for o caso necessário. A adubação de manutenção também deve ser refeita periodicamente e ela pode ser feita com adutos de materiais orgânicos, né? O próprio esterco que a gente tirou do galinheiro, né? Camas de aves e entre outros. E assim fazendo uma reutilização e aproveitamento de toda a unidade produtiva familiar. O mais importante de fato a ser observado é a capacidade de integrar da criação de galinha caipira com outras atividades agrícolas, que são costumeiramente desenvolvidas pelos agricultores familiares, e o que resulta na agregação de valor e maior remuneração por produto acabado. Então, se a gente faz uma reutilização de produtos daquela produtividade, daquela propriedade para o produto acabado, que é o ovo ou a carne, a gente vai ter uma redução de custo e com isso maior lucro naquela criação. As aves criadas em sistema com acesso ao ambiente externo, né, são favorecidas por expressarem seu comportamento natural. Elas vão poder circular livremente naquele ambiente e possivelmente submetidas a menos estresse do que aqueles criados, né, em sistema industrial ou em galpões com elevada população. Lembra que a gente falou sobre o controle de doenças fisiológicas e justamente nessa parte. O bem-estar animal das galinhas caipira, a partir da inserção de enriquecimento ambiental simples e de baixos custos, buscando com isso identificar as preferências e expressões comportamentais daqueles animais. A gente vai estar observando o que aqueles animais mais apreciam, né, de leguminosas, e vamos estar ofertando a eles, porque além de estar realizando uma complementação da sua alimentação, a gente vai estar garantindo o bem-estar daqueles animais. É comum o uso, né, de tratos culturais daquela propriedade, como raízes e as folhas da mandioca, de batata doce, de frutos como mamão, banana, manga, cerola é muito utilizado, e o uso de abóbora, também melancia, é muito utilizado também na agricultura familiar, na complementação e enriquecimento ambiental na avicultura. E tem hortaliças também, é muito utilizada pelos produtores. Eu trago o enfoque aqui nos alimentos que são recomendados para compor a dieta de galinhas naturalizadas, por ajudar a manter as características que dão a ela o diferenciamento de galinhas criadas em sistemas intensivos, né? A abóbora é um destaque para ele, é uma ótima opção para o enriquecimento ambiental das aves, e além de também tratar aquelas aves de forma preventiva ou medicamentosa para a verminose. Quando há disponibilidade de oferecimento de forragens, né, como alternativa alimentares, recomenda-se que as galinhas tenham acesso aos piquetes onde poderão se alimentar livremente, ou então que essas sejam ofertadas em comedouros próprios, separados da ração, como a gente já citou anteriormente. Quando os animais se alimentam com alimentação, né, à base da mandioca, a pigmentação de carne e ovos pode ser melhorada com a utilização de plantas pigmentares na ração, né? Como, por exemplo, as sementes de urucum, que podem ser usadas em forma de farinha. Isso vai trazer de volta para aquelas galinhas aquela coloração adequada da carne e dos ovos. As plantas forrageiras são ricas em carotenoides, que quando ingeridos pelas aves intensificam a cor amarelo-alaranjada, né, da gema dos ovos, o que é muito buscado pelos consumidores de ovos caipira. E na carcaça dos animais também, elas vão se acumular, né, também dando para a pele da galinha aquela coloração característica. A água, a gente não pode esquecer que água também é um alimento. Então, estima-se que as aves consumem de água o dobro do que elas consomem de ração fornecida. Quando a ave não tem acesso à água, também não ocorre um consumo adequado de alimento. O fornecimento de água às aves deve ser feito em quantidade suficiente e com boa qualidade. A água de boa qualidade dela deve ser incolor, sem sabor, sem odor e livre de impurezas. Elas devem ser fornecidas diariamente e renovadas, assim seja.
Pouco adianta se a água à disposição dos animais não estiver de qualidade. Os animais não vão consumir essas aves, elas são bem seletivas, né? A limpeza e desinfecção devem ser feitas, né, tanto na água de consumo, quanto nos reservatórios de águas, nas tubulações e finalmente nos bebedouros. Então não adianta a gente limpar os bebedouros, não limpar a caixa d'água, não verificar se as tubulações estão limpas, né? Para que isso a ave receba uma água de boa qualidade. É de grande interesse que o criador saiba como seu plantel está convertendo a alimentação ingerida em produção, principalmente em carne e ovos, né? Para isso ele deve medir, né, o consumo de alimento em cada fase de criação, o ganho de peso das aves na fase de cria, de recria e de terminação, ou também chamado de engorda, né, e a produção de ovos das aves em reprodução. Esse tipo de acompanhamento denomina-se de avaliação de desempenho. Ele é muito importante dentro da criação da avicultura. Para que essa avaliação ocorra, o produtor ele deve anotar, a gente tem que começar a ter o hábito de anotar os dados básicos, né, na produção em planilha, como o número de animais em cada fase de criação, o consumo de ração de cada grupo de animal, né, porque é diferenciado. Na fase de cria é uma forma, a fase de crescimento é outra, na fase de postura é outra, de terminação é outra. Então a gente tem que anotar de forma diferenciada, e o ganho de peso semanal ou mensal dessas aves a gente também deve anotar. E de acordo com os resultados será possível realizar o cálculo de conversão alimentar, que é a relação de consumo de ração pelo ganho de peso de cada animal do grupo. Na perspectiva de provocar o mínimo de dano possível ao meio ambiente, a gente deve aproveitar racionalmente os recursos naturais renováveis da propriedade, usar e reutilizar de forma criteriosa os materiais disponíveis nela, né, na unidade produtiva familiar, e buscar-se também, né, adequar-se ao poder aquisitivo do criador. Não adianta a gente colocar algo que o criador não vai ser possível de colocar no seu manejo diário. Então a gente deve fazer essa integração, anotar os dados da propriedade, ter esse costume que o produtor hoje em dia não tem muito, de estar anotando e vendo, né? Porque com isso a gente vai identificar se a gente está tendo lucro ou prejuízo, e a gente poderá mudar, né, para que a gente possa observar onde a gente está aumentando o custo de produção daquela criação.